Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Finalmente chegamos na última rodada do Cartola e muita gente brigando pelas suas ligas, competições afins. Rodada passada fomos bem, claro que poderia ter sido melhor, mas consecutivamente também poderia ter sido pior, porque nós não fomos com o Cano de capitão e sim com o Scarpa. Scarpa fez alguns pontos a mais que o Cano, deu aquela ajudada, poderia ter sido melhor se aquela cobrança de falta do Scarpa não fosse na trave e sim no gol, a gente teria feito mais pontos, mas Cartola FC é isso e partiu aí para a 38ª rodada ou última rodada do Cartola FC 2022, ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver aí na tela, o nosso time fez quase 90 pontos, aí por 1,05 a gente não chega nos 90, ficamos ali em 88 e 95 e estamos a 61 pontos e 50 para chegarmos na meta dos 3.000 pontos, tá quase lá, vamos tentar nessa última rodada. Então, para a 38ª rodada de goleiro, nós temos algumas boas opções, como o Walter é uma boa opção, o Cássio também é uma boa opção, Tadeu boa opção, Fernando Miguel, Matheus Cavicchioli e uma aposta muito válida para essa rodada, por incrível que pareça, é o César do Juventude. Sim, Juventude, último colocado. Por incrível que pareça, pode ser estranho, mas o César é uma boa opção pelo simples fato. Ceará já foi rebaixado e vai ter o estádio totalmente vazio. O Ceará não vem bem, principalmente jogando em casa. Então o César sim se torna uma boa opção, por incrível que pareça. Mas por enquanto vou ir com o Cássio do Corinthians. Para mim é o melhor goleiro que tem para a rodada, principalmente por conta de que o Corinthians sofreu apenas 10 gols em 18 partidas jogando dentro de casa pelo Brasileiro. É a melhor defesa em casa nesse Brasileirão 2022. Então, por isso, Cássio é a opção mais confiável que tem para essa rodada. De zagueiro para essa rodada, nós temos algumas boas opções, como Murilo, Vitor Cuesta, Luan, Manuel, Joaquim do Cuiabá também é uma boa opção e também uma opção que está em dúvida no momento, mas nós vamos saber todas as escalações dos 9 jogos. Para quem não sabe, o jogo do Flamengo e Avaí não vai contar para a rodada, que vai ser no sábado, amanhã, sábado, né? E todos os outros jogos vai ser no domingo, 4 horas da tarde. Então a gente vai saber a escalação dos 18 times e um jogador que também é uma ótima opção é o Balbuena do Corinthians. Por enquanto, vou colocar o Manuel do Fluminense e vou colocar o Vitor Cuesta do Botafogo. Mesmo os dois jogando fora de casa, vejo com grande potencial de vitória do Botafogo e também de vitória do Fluminense. De laterais para essa rodada nós temos algumas boas opções como o Brits, Marcos Rocha, Bustos, Juninho Capixaba, René, Samuel Xavier, Marlon do América Mineiro, mesmo o América dando aquelas bambeadas aí no decorrer do campeonato, mas nessa última rodada pega o Atlético Goianiense praticamente já rebaixado. A probabilidade do Atlético Goianiense escapar desse rebaixamento é de 0,02%, então é muito difícil. O Atlético Goianiense tem que vencer o jogo contra o América e o Cuiabá tem que perder o seu confronto contra o Coritiba. E além disso, o Atlético Goianiense tem que tirar um saldo de gols de 6 gols. Então é bem complicado, por isso que eu vejo que o Marlon é uma ótima opção também. E uma opção também um pouco mais barata é o Kelvin do Atlético Paranaense. Dos demais eu não indicaria ninguém. Então vou colocar o Marlon como uma aposta aí no nosso time e também vou colocar o Juninho Capixaba do Fortaleza. Então, Juninho Capixaba e Marlon vão ser os nossos laterais. De meio campista para essa rodada nós temos algumas boas opções, como Gustavo Scarpa vai fazer o seu jogo de despedida do Palmeiras, fez rodada passada jogando em casa e agora definitivamente vai fazer o seu último jogo com a camisa do Palmeiras. Outras boas opções também, o Terans do Atlético Paranaense, mesmo não vindo de uma boa fase o Atlético Paranaense, mas o Terans é uma boa opção também. Assim como o Arias do Fluminense também é uma boa opção. Juninho do América Mineiro também é uma boa opção.
mesmo no começo do campeonato, ele fazendo um campeonato muito instável, mas a partir da 24ª rodada, ele começou a fazer vários gols. Até a 23ª, ele tinha apenas uma assistência. A partir daí, ele já tem 3 gols e 5 assistências. Algumas rodadas atrás, aí, ele mitou fazendo quase 20 pontos. Então, Juninho, nesse confronto, é uma ótima opção também. Iago Felipe do Fluminense também é uma boa opção, assim como o Benítez, que fez gol rodada passada contra o Palmeiras, também é uma ótima opção. E dos demais eu não indicaria mais ninguém. Por enquanto eu vou escalar Juninho do América Mineiro, Gustavo Scarpa, não pode faltar, né? Jogo de despedida dele, tem que estar no nosso time, é o jogador mais regular que tem na temporada. E o nosso terceiro meio-campista vai ser o Arias do Fluminense. De atacante, nessa última rodada, como praticamente aí a temporada inteira, não tem como deixar de fora o Cano do Fluminense. O Roger Guedes é uma boa opção. Tiquinho Soares está fazendo uma temporada muito boa nesses 13 jogos que ele tem. Tá vindo de ótimas pontuações aqui de 13, 20, 5, 10 e 20. Então tá numa ótima fase. Assim como Yuri Alberto, Pedro Raul também é uma boa opção. Thiago Galhardo, se ele jogar, também é uma boa opção. Everaldo, pelo confronto, é uma ótima opção. Além do mais, o América Mineiro busca uma vaga na Libertadores. Com isso, é uma motivação maior para os jogadores fazer bonito, principalmente, que é o último jogo do campeonato, e ainda mais na frente da sua torcida. Por isso, eu vejo o América tendo um confronto muito favorável. Busca uma vaga na Libertadores, joga dentro de casa e pega um time praticamente rebaixado. Por isso que inclusive eu falo, o América Mineiro é um dos francos favoritos nessa rodada. Outra boa opção é o Pedro Rocha do Fortaleza, e dos demais eu não indicaria ninguém. Talvez o Endrick aqui com uma aposta. Então, além do Cano, vou colocar o Yuri Alberto do Corinthians e o Tiquinho Soares do Botafogo. De técnico para essa rodada eu vejo 3 bons técnicos, que são Fernando Diniz, o Vojvoda do Fortaleza e o Wagner Mancini do América Mineiro. Por enquanto, vou ir com Wagner Mancini do América. De capitão, não tem como ser muito diferente, vou ir com o Cano do Fluminense. De goleiro reserva, vou colocar o Matheus Cavicchioli do América. De lateral reserva, vou colocar o Kelvin. De zagueiro reserva, vou colocar o Joaquim do Cuiabá. De meio-campista reserva, vou colocar o Iago Felipe do Fluminense. E o nosso atacante reserva vai ser o Pedro Raul. Então, para a 38ª rodada, ou última rodada do campeonato, nosso time principal está escalado da seguinte forma: com Cássio no gol, Marlon e Juninho Capixaba nas laterais, Manuel e Vitor Cuesta na zaga, Juninho, Gustavo Scarpa e Arias no meio, Cano, Yuri Alberto e Tiquinho Soares no ataque, com Cano capitão. Nosso técnico é o Wagner Mancini. O custo do time está em 121 cartoletas. No banco de reservas nós temos Matheus Cavicchioli no gol, Kelvin na lateral, Joaquim na zaga, Iago Felipe no meio e Pedro Raul no ataque. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que em toda a temporada aí de 2023 também estaremos aí novamente fazendo vídeos aí de dicas em todas as rodadas, ok? Então eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!